Olá, pessoal, tudo bem aí? Espero que sim. Sou a professora Cira da Escola Estadual Nila Fará e hoje vamos conversar um pouquinho sobre os números decimais. Professoras Ana Paula e Cira, turminhas do quinto ano. Bora lá? Em nosso dia a dia é muito comum ouvirmos, vermos e trabalharmos com os números decimais. Seja a altura de uma pessoa, o peso de um alimento, o valor de uma mercadoria, entre tantos outros exemplos. Assim, é muito importante entender o que são os números decimais. Os números decimais têm como principal característica a presença da vírgula, pois são formados por uma parte inteira e outra decimal. Onde encontrar números decimais? Os números decimais estão presentes em diversos contextos do nosso dia a dia. Dinheiro. Ó, como utilizamos o valor monetário, né? O real, muitas vezes esquecemos que ele é decimal. Mas olha, R$ 39,35. Os centavos, né? Vem de centésimos. Na altura do jogador. Já pensou se todo mundo tivesse uma altura exata? Ô Cira, qual a sua altura? 1 metro. Aí não, né? No termômetro, no mercado, na feira, em vários lugares. Lembrando que os números decimais têm como principal característica a presença da vírgula. Então vamos dar uma olhadinha onde nós podemos encontrar os números decimais? Números decimais são números que representam quantidades que não são exatas. Então, em nosso exemplo, nós temos aqui 2 inteiros e 35 centésimos. Veja que à esquerda da vírgula, temos então a parte inteira, que vem antes da vírgula, né? Depois da vírgula, temos a parte decimal. Nós vamos agora dar uma olhadinha como registrar no quadro posicional. Vamos lá? A parte inteira, eu tenho 2. Então, nós temos o 2, ele é inteiro. Então, eu tenho 2 unidades. Então, vou colocar na unidade, antes da vírgula. Após a vírgula, eu tenho a parte decimal. Sendo que o algarismo 3, eu vou deixá-lo no décimo. E o algarismo 5, no centésimo. Então, eu tenho minha parte inteira, 2 inteiros e 35 centésimos. Bom, pessoal, nós temos aqui um quadro posicional bem bacana. Adoro quadro posicional. Olha só, nós temos as classes das unidades simples, milhares e milhões, com as suas famosas ordens. Unidades, dezenas, centenas. Tá tudo aqui, ó. Temos também agora as casas decimais. Então, após a vírgula. Então, nós temos o décimo, o centésimo e o milésimo. Não acaba no milésimo. Depois tem o décimo de milésimo e continua. Vai para o infinito. Assim como nos números inteiros. Beleza? Então, nós vamos ter que representar o número 3 inteiros e 7 décimos. Tá, então eu vou representar no quadro posicional. Eu tenho que lembrar que eu tenho um número inteiro, então ele vem antes da vírgula. Eu tenho aqui só 3. 3 o quê? 3 unidades. Então eu coloco lá na casinha da unidade, número 3. E para representar a minha parte decimal, eu tenho 7. Só tem uma casa após a vírgula. Se eu tenho só uma casa após a vírgula, eu vou colocar no décimo. Beleza? Turma, olha só que interessante. Todo número decimal tem a sua representação em forma de fração. E toda fração tem sua representação em forma decimal. Olha só, tem o meu número decimal, 1 inteiro e 25 centésimos. Tá aqui, certo? Então, eu posso transformá-lo em uma fração. Primeiro, eu vou retirar a vírgula. E daí fica 125 no numerador, que é essa primeira parte aqui da minha fração. O denominador vai ficar 100. Por que vai ficar 100? Pois após a vírgula eu tenho duas casas, ó. Depois da vírgula eu tenho 25. Então, duas casas decimais, centésimo. Então, vem de 100. Então, vai ficar 125 sobre 100.
No estudo de fração, a gente costuma simplificar para facilitar. Então, simplificando a minha fração, eu vou chegar aqui até na minha fração 5 quartos. Se dividirmos o numerador de cada fração acima pelo seu denominador correspondente, nós chegaremos ao valor decimal, que corresponde a 1 inteiro e 25 centésimos. Podem tirar a prova aí em casa que eu garanto. Tranquilo? Leitura dos números decimais. Ao lermos os números decimais, muitas vezes falamos o seguinte: 1,5, 2,3, 4,7, por exemplo. Mas, matematicamente falando, gente, está incorreto. Assim, lemos a parte inteira seguida da parte decimal, acompanhada das palavras. Então, décimos, quando houver uma casa decimal. Então, uma casa depois da vírgula. Centésimos, quando houver 2 casas decimais. Milésimos, quando houver 3 casas decimais. Veja os exemplos. 1/10. Então, eu não tenho a parte inteira, mas após a vírgula eu tenho uma casa. Então, 1/10. Próximo, 1/100. Novamente, eu não tenho a parte inteira, mas eu tenho 2 casas após a vírgula. Então, 1/100. 35 centésimos, 2 casas após a vírgula, tranquilo. Agora, nós já temos a parte inteira. 1 inteiro e 50 centésimos. 2 inteiros e 1/10. Revisão. Vimos na aula de hoje que os números decimais são aqueles que possuem uma vírgula, pois são formados por uma parte inteira e outra decimal. Sabemos que os números decimais estão presentes em diversas atividades do nosso cotidiano. Em nosso exemplo, temos 4 inteiros e 28 centésimos. 4 será nossa parte inteira e o 28, nossa parte decimal. Também aprendemos que todo número decimal tem sua representação em forma de fração e toda fração tem sua representação em forma decimal. Bem tranquilo, não é mesmo? Espero que tenham gostado da nossa aula. Surgindo dúvidas, procure sua professora. Uma excelente tarde de estudos e até mais. Um beijo!